Olá, pessoal. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Para crescermos espiritualmente, precisamos ser regados, precisamos ser estercados. E hoje nós vamos entrar no livro de Esther, que é um livro histórico que aconteceu em Susan, Rainha Esther, o capítulo 5. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Esther já estava sabendo, né, que estava acontecendo. Mardoqueu colocou ela a par de toda a situação. E aqui Esther, no capítulo 5, entra à presença do rei e convida-o e Amã também para dois banquetes. Aconteceu, pois, que ao terceiro dia de jejum, vocês se lembram que no capítulo 4, a Esther proclamou 3 dias de jejum. Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre seu trono real, na casa real, em frente da porta do seu aposento. E aconteceu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos, aos olhos do seu marido, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Qual é a sua petição? Pede-me, e até a metade do reino eu te darei. Gente, nós sabemos que foi um pedido metafórico, né? Claro que ele não ia dar o reino, mas é uma maneira, né, de estar mostrando o amor por ela. E Esther respondeu: se bem parecer ao rei, venha, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Eu quero convidar você e Amã. Então disse o rei: fazei depressa a Amã, que fala com Amã, que Amã cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã, os dois foram ao banquete que Esther tinha preparado, e disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a sua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda que até a metade do meu reino eu te dou, se você pedir. Então respondeu Esther e disse: minha petição é essa: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Eu quero pedir que o rei, juntamente com Amã, que venha ao segundo banquete que vou preparar amanhã. Farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre demais, com muito ânimo. Poxa vida, vou de novo participar de uma refeição com, com a rainha Esther e o rei. Mas na hora que ele tava todo feliz, todo alegre, ao mesmo tempo ele ficou com uma raiva, porque ele viu Mardoqueu à porta do palácio, né, do rei, e ele ficou com muita raiva, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu, que ele queria que ele se encurvasse diante dele. Não era para adorar, não, gente, era de costume se curvar diante das autoridades, dos reis, né, as autoridades maiores naquela época, não para adorar. Amã, porém, se refreou, calou a sua boca, não falou nada, mas estava furioso quanto a Mardoqueu. E foi lá na casa dele e mandou chamar os seus amigos e Zeres, a sua mulher. Mandou chamar a esposa porque
ele precisava desabafar. E Amã contou para eles a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido. Ele falou: estou com moral com o rei, agora sou autoridade. E aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos de Deus. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, eu não suporto aquele judeu. Eu não suporto. Então a mulher Zeres, sua mulher, né, chamada Zeres, e todos os seus amigos falou: eu tenho uma ideia. Faz uma forca de 50 côvados. Cada côvado, vão calcular, tem 45 centímetros, vão jogar para meio metro, né? Então a forca teria 2,5 metros. E amanhã fala com o rei que enforquem Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. Então esse capítulo se encerra assim. O Esther, capítulo 5. A mulher aconselhando ele a levantar uma forca para Mardoqueu, e ele gostou muito do conselho, gostou muito da ideia. Aqui, gente, no capítulo 5, no verso 2, quando o rei levanta o cetro era um bastão bem enfeitado, que o soberano, de um soberano, simbolizando o seu poder. Quando o rei estendia o cetro, permitia que a ponta do cetro, Quando o rei estendia o cetro, permitia que a pessoa que se aproximava e atendia os seus pedidos. Quando tocou a ponta do cetro, Esther alegremente percebe que pela atitude benigna do rei, ela foi aceita. Podemos expor os nossos pedidos ao nosso Deus e Rei em oração, com base no convite a nós em Hebreus 4,16. Vamos estar lá olhando, porque nós podemos estar, né? Aqui a Esther convidou o rei, ela tocou no cetro, mas nós podemos nos achegar a Deus através através da oração, conforme Hebreus 4,16, né? Então aqui nós vamos estar olhando aqui Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 está dizendo o seguinte: Hebreus 4,16, já estou em Hebreus aqui, Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 está nos dizendo assim. Cheguemos, olha bem, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aquela rainha, ela chegou-se ao rei Artaxerxes, né, em tempo oportuno, a fim de ser ajudada. E nós podemos chegar ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Guarda bem esse versículo, Hebreus 4,16. Voltando lá no capítulo 5 de Esther, que é um livro histórico, aqui Esther ficou muito feliz, né? E aqui, no verso 6, 5, 6, né? Tá mandando dar uma olhadinha aqui no Esther 7,2, vou dar uma olhadinha. E disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a sua petição?
a rainha